Luísa, já marcando presença. Doutora Ana, tudo bem? Tudo bom, Paulinho? Bacana, bom dia. Excelente. Hoje vamos falar sobre suplemento... Neurosuplementação. Neurosuplementação, explica para nós. O que é isso, né? Que é isso? Então, quando a gente fala em neurosuplementação, a gente pensa em nutrientes, vitaminas, sais minerais, Sim. nutracêuticos que podem ser usados para apoiar o funcionamento do cérebro e do corpo. Então a gente está falando aí de coisas que podem estar em deficiência no organismo e que vão ajudar ele a funcionar melhor. Isso é para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Excelente. Tá certo? Ok. E aí hoje em especial o tema que a gente trouxe para cá é o autismo, né, Paulinho? A gente falar sobre o autista, né? E a gente entender o que é o autismo, né? O transtorno do espectro autista. Na verdade, ele não é uma doença, Sim. né? Ele é uma condição de funcionamento do cérebro. Então, o cérebro da pessoa autista, ela funciona diferente. E quando a gente fala do autista, e a gente fala que é um espectro autista, é porque existe uma manifestação que a gente chama da genética da pessoa, né? Uma manifestação fenotípica muito variada, né? Assim como todos nós somos diferentes uns dos outros, Sim. O autista também é muito diferente um do outro. E ele individualmente tem características que um outro autista não vai ter, né? Então a gente deve olhar para o autista como uma pessoa que não tem uma doença, mas que funciona o cérebro de uma maneira diferente e que é um diferente do outro. Então não existe uma regra, uma norma para a gente falar que a pessoa é assim ou é assado. Okay. Existe sim uma condição de diagnóstico, características que são consideradas pelo médico na hora de fazer o diagnóstico Okay. e que vai realmente fazer o diagnóstico da maneira correta para dizer se é ou se não é. Então não existe mais autista, menos autista, não existe, eu sou um pouco autista, tem gente que fala, eu sou um pouco autista, não existe isso. Então existe uma condição que deve ser feito um diagnóstico, passar por um teste neuropsicológico e avaliação que o psicólogo que faz, né, que aplica esse teste, para ele avaliar determinados critérios que o médico vai depois analisar e definir se realmente a pessoa ela está dentro do espectro autista ou não. Perfeito. E essas vitaminas? Então, esses nutrientes, né, tá. que a gente vai falar aqui de nutrientes, porque podem ser vitaminas, podem ser sais minerais, podem ser outros tipos de substâncias Sim. que vão agir ali, vão atuar a nível a neurosuplementação, a gente fala muito em dar para todas as condições para que as reações que acontecem na sinapse nervosa, lá no cérebro, que elas aconteçam da melhor forma possível com todo o suporte que tem necessidade de funcionar. Então, o que é o objetivo dessa neurosuplementação? A gente não é tratar o autismo, porque a gente não trata o autismo, a gente cuida do autista, da pessoa, né? Então a gente vai reduzir ali os desconfortos físicos, emocionais, melhorar a qualidade de vida, né? Porque essa pessoa, ela tem algumas coisas, alguns sintomas que a gente precisa cuidar, como um sono irregular, muita irritabilidade, às vezes explosões emocionais. Isso acontece muito porque ela tem o quê? Seletividade alimentar. Certo. Então essa seletividade ela acontece por causa da questão sensorial que é muito exacerbada no autista. Então ele pode sentir cheiros muito fortes e ele ter rejeição a alguns tipos de cheiros. Sim. Pode ter o paladar diferenciado também, então não gosta de alguns sabores. Tem autista que não gosta de azedo, tem autista que não gosta de sabor amargo. Tudo no autista é mais aguçado? O sensorial dele tende a ser mais aguçado. Tá. Alguns têm mais sensibilidade à luz, alguns têm mais sensibilidade auditiva. Ok. A seletividade alimentar ocorre na maioria, mas como eu disse, é individual, né? É uma característica individual. Então, cada um vai ter uma característica. É muito comum o autista, por exemplo, não gostar de comer alimentos doces, Ok. né? E não é só o sabor, é a textura também. Então, às vezes, algum tipo de textura, tem pessoas que não toleram a coisa muito mole, muito macia. Sim. Outros não tolerem o duro, o crocante, Ok. né? Então, isso vai fazer diferença na hora dele se alimentar. Isso, pessoas que, entre aspas, se dizem normais também são assim. Algumas pessoas normais podem ter seletividade Ok, alimentar. ok. Existe uma diferença entre a seletividade alimentar e a educação alimentar. Tá. Porque às vezes você nunca provou alguma coisa, então você não sabe nem se você gosta ou se não gosta. Perfeito. Isso não é seletividade alimentar. Ok. Não é porque eu nunca provei que eu não quero. Ok. Né? Ou eu olho e rejeito. Não é isso. Entendi. O dentista ele põe na boca e não consegue comer.
ele tem náusea, ele rejeita mesmo o alimento, ele não consegue deglutir, né? Ele tem essas dificuldades, né? E ele pode realmente ter, além da seletividade alimentar, dificuldades de ingestão, principalmente se for criança, né? Criança menor, né? Um bebê que está aprendendo aí, ele pode ter essa dificuldade. Vamos lá, doutora, então vamos lá. Vamos supor que um autista, e deve ter, né? Um autista que não suporta arroz e feijão. Como é que supre isso? Então, e aí que entra a suplementação, né, Paulinho? Então, por que a gente suplementa? Por que a gente tem que avaliar cada autista individualmente e fazer a suplementação? Justamente para suprir essas necessidades que ele não consegue ter na alimentação. Certo. Então, ele não consegue gerir na alimentação, a gente tem que avaliar para ver a necessidade de uma suplementação, né? Então, quando a gente vai suplementar, o que a gente está pensando? A gente está pensando em modular aí algumas questões no organismo do autista, como, por exemplo, melhorar o nível de energia das células, a nível de mitocôndria, diminuir a inflamação e o estresse oxidativo, né? Então, a gente fala que muitas vezes o autista ele pode estar com a inflamação intestinal, ter uma desbiose, absorver menos os alimentos, pode ter também aí uma neuroinflamação, né? Que a gente fala que quando essa inflamação, esse estresse oxidativo, ele altera o funcionamento cerebral dele, né? Então, aí a gente pode ter alteração nos neurotransmissores, né? Então, não ter uma serotonina, um GABA, uma dopamina produzidos da maneira adequada, que vai impactar no sono, no humor, no foco, né? Na atenção desse autista. Então, é muito importante a gente cuidar desses aspectos da suplementação, para evitar esse tipo de problema. Tem um ouvinte que fez a seguinte pergunta: existe algum suplemento para ajudar uma criança autista a falar, e qual seria esse suplemento? Então, nós vamos falar sobre isso. Existe hoje, primeiro a gente cuida das deficiências que essa criança possa ter. Okay. Então, faça exames, né? A gente vai verificar o que ela não come, verifique se tem alguma dificuldade aí na absorção, na digestão, na absorção dos nutrientes. E as carências mais comuns, a gente vai primeiro suplementar essas carências mais comuns. Né? O que são essas carências mais comuns? Geralmente são vitaminas do complexo B, vitamina D, os minerais como magnésio, zinco, ferro, cálcio, né? São os mais comuns. Ômega 3, né? Que são ácidos graxos essenciais que são importantes para o funcionamento, né? E a gente vai tratar isso primeiro. Então, vamos olhar para isso. Existem vários trabalhos científicos, né, nesse sentido, falando dessa suplementação e que apoiam esse tipo de suplementação. Certo. Agora, existe também um outro tipo de suplementação que é baseada na experiência clínica, né? Então, tem muitos médicos, nutricionistas, que na experiência clínica começam a fazer suplementação baseada na evidência, né? E com resultados. E aí a gente tem memórias de vez em... a gente tem melhora na memória, a gente pode ter melhora aí na irritabilidade, nas explosões, melhorar a fala, melhorar o sono, né? Diminuir a irritação, justamente por conta desses outros tipos de suplementos, que não são suplementos que tem uma pesquisa científica ostensiva ainda publicada, né? Então a gente não está falando de evidência científica, mas a gente está falando da experiência clínica desses profissionais de saúde, e que indicam que alguns suplementos podem melhorar a fala, pode melhorar a sociabilidade do autista, pode melhorar outras questões, então a rigidez cognitiva, porque o autista ele tem uma rigidez cognitiva, então ele aprende uma coisa de um determinado jeito, ele quer fazer sempre daquele jeito, né? Ele precisa de uma rotina, né? E dificuldade em flexibilizar essa rotina, de flexibilizar o que ele aprende, né? Então essa rigidez cognitiva também pode ser melhorada. Nesse suplemento, doutora, a participação ai meu Deus, estava o nome do profissional aqui em mente. A participação que mexe com alimentos mesmo. Nutricionista é importante, é extremamente importante. Boa. O nutricionista pode ajudar a trabalhar, principalmente quando é criança, desde cedo, né? Você trabalhar essa escolha alimentar, mesmo com a seletividade alimentar. Pode ajudar a educar e diminuir essa seletividade alimentar, né? Então existem formas, existem recursos do nutricionista para isso,
né? Aí a gente vai para o suplemento quando você não consegue nutrir pelas vias normais ou quando há alguma desbiose que vai indicar Boa. que realmente é necessária a suplementação. Esse suplemento ele pode ser colocado na comida sem que o paciente perceba? Ou acha melhor ingerir? Alguns sim, outros não. Ok. E às vezes tem a dificuldade do autista também de ingerir medicamentos, né? Sim. Então, por exemplo, tem criança que não toma cápsula, comprimido, né? E se você tiver um suplemento que tem sabor, você precisa de mascarar esse sabor. Certo. Né? Alguns podem ser incluídos na alimentação, outros já não podem. Então, em cada caso é um caso. Por exemplo, esses de cápsulas, né, que a senhora acabou de falar, se nós abrirmos a cápsula e colocar aquele produto numa vitamina, por exemplo, para dar tudo certo? Ou a senhora não? Alguns podem, mas Tá. outros não. Então vai depender do nutriente que a gente está falando ali. Entendi. Como são nutrientes geralmente. E outra coisa, da condição desse autista. Porque não é só ele ingerir, né? É ele conseguir absorver isso no intestino. Entendi. Então, se houver alguma alteração na absorção, na função intestinal, ele não vai adiantar você dar nem em cápsula, nem no alimento. Né? Mas é possível sim, é possível mascarar, dar alimentos que são mais agradáveis. Crianças que não tomam nada que seja doce, e aí você precisa de colocar num outro tipo de alimento, né, para poder resolver essa situação. Nós temos algumas perguntas para a senhora aqui, doutora. São 10 horas e 43 minutos. Doutora Ana Luísa, falando sobre o autismo hoje aqui no nosso programa. Bom dia a todos. Meu filho tem TDAH. Ele foi no neuropediátrico, mas não conseguiu laudo. Encaminhou para outro médico. Fala um pouco sobre o TDAH, se é diferente do autismo. Então, é um transtorno, né, também que a gente considera uma neurodiversidade, né, um funcionamento cerebral diferente, né, não é a mesma coisa, né, que o autismo. O TDAH, ele precisa também passar por um teste neuropsicológico, então existem psicólogos especialistas em fazer esse tipo de teste, tá? E com base no laudo do teste neuropsicológico, que não é um teste de 1 dia, 2 dias, é um teste que exige um certo número de entrevistas, né, para aplicação dos testes mesmo, são testes padronizados, né, que a pessoa aplica, e de acordo com esse resultado em mãos, aí o médico pode emitir um laudo. Certo. A pessoa não vai no médico um dia e a pessoa vai virar e falar assim, você tem TDAH. Não é assim, né? Você tem autismo. Não é assim. A gente tem indícios daquilo ali, né? Sintomas que podem indicar que a pessoa é autista ou que a pessoa tem um TDAH ou uma outra neurodivergência. O que a pessoa precisa de fazer é fazer um teste neuropsicológico. Infelizmente, são testes caros, que nem todo mundo tem acesso. Então, esses testes eles precisam ser disponibilizados pelo SUS, né? pelas secretarias de saúde, né? Para que essas pessoas tenham acesso a um diagnóstico correto. Qual é o profissional que dá esse diagnóstico? Geralmente é o psicólogo que Sim, que aplica, mas diferente. quem dá o diagnóstico é sempre o médico. Então, Ok. ou é o psiquiatra ou é o neurologista. Tá. Que vai dar o diagnóstico, baseado num teste neuropsicológico que foi aplicado por um psicólogo especialista nisso. Ouvinte fazendo a seguinte pergunta: bom dia, Paulinho, bom dia, doutora. Quem não gosta de comer coisas com textura, isso significa que ele é autista? Não tem nada a ver. Isso. É apenas uma característica da pessoa. Quando a gente fala em autismo, existem várias questões que devem ser levadas em conta para que a gente possa fechar um diagnóstico e fazer o teste realmente para ver se essa pessoa está dentro do espectro, se ela tem essas características. Certo. Vamos lá. O ouvinte perguntando: uma criança autista pode ter movimento agitado com as mãos? Sim, costuma. O autista, ele para ele se autorregular, né? Ele tem o que a gente chama de STEAM, né? Ele pode agitar as mãos, rodar objetos, andar de um lado para o outro. Então, isso é o que a gente chama de autorregulação, tá? Sim. Então, ele precisa, às vezes, desses movimentos para ele regular as emoções, aquilo que ele está sentindo e que ele não consegue expressar. Perfeito. Bom dia. Deixa eu ver, vamos lá, bom dia. Minha afilhada não gosta de nenhum tipo de comida de sal, somente coisa crocante, algumas frutas e tem muito medo de balão.
Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Entendeu? Né? Isso. Então, assim, realmente, o autismo ele tem outras características, né? Não é só isso. Né? Essas são algumas características que o autista tem. Né? Mas o autista, muitas vezes, ele não tem a percepção, ele não olha nos olhos, ele não tem uma percepção do ambiente, ele não brinca, não entra nas brincadeiras, nos jogos na escola. A partir de que idade que a senhora aconselha o pai ou a mãe a prestar atenção? Viu algum comportamento diferente no desenvolvimento da criança, já leva no neurologista para ver o que pode ser. O neurologista, se ele achar que é importante, vai encaminhar para um teste neuropsicológico. Tá certo? Esse que é a conduta. Então, o pai e a mãe têm que estar atentos se a criança está desenvolvendo. O pediatra ele é capaz de falar que se naquela fase aquela criança tem um comportamento que corresponde àquela fase. Ou se ela está com algum comportamento atrasado, alguma dificuldade. Porque às vezes existe algum transtorno no desenvolvimento da criança que faz o pediatra desconfiar e tá orientando buscar uma avaliação. Tá certo? Não quer dizer que é autismo, não é porque está com um transtorno de desenvolvimento que é autismo. Existem outros transtornos de desenvolvimento, né? Mas todos são encaminhados para que se façam testes e descobrir se realmente chegar num diagnóstico da maneira correta, tá? Aqui um alerta para as professoras, né? Que a gente preza tanto as professoras que enfrentam um dia a dia tão difícil nas escolas, Perfeito. né? Às vezes tem uma criança ali agitada ou com alguma dificuldade de entrar no ritmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa criança. Às vezes não é uma questão de educação, não é uma questão de orientação dos pais, né? A criança ela precisa de ser cuidada, olhada por um profissional para que seja feita uma avaliação. Infelizmente acontece, chega às vezes para mim, essa semana mesmo chegou um caso de uma criança que ainda não tem um diagnóstico oficial, certo, mas que foi medicada como se tivesse um TDAH, olha só. Complicado isso, hein? É complicadíssimo isso. E que é maltratada na escola pelos professores e pela equipe da escola porque eles acham que é uma criança difícil, uma criança problema. Então a gente tem que ter um olhar, né, para essa criança de cuidado, para orientar, para ajudar essa criança a se desenvolver, para que ela seja encaminhada ao médico que vai orientar ela realmente a fazer um teste. A gente sabe que às vezes o recurso é difícil, né? Por isso que é importante ter essa disponibilidade, né, no SUS de testes neuropsicológicos adequados. Certo. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa criança na escola, porque na escola muitas vezes é o lugar onde o professor detecta isso, né? E ele tem que ter esse cuidado de olhar para a criança com uma amorosidade, né? Vamos dizer ali, para não cometer um erro, né? De tratar mal uma criança que pode estar precisando da ajuda dele. Nós temos hoje, graças a Deus, aqui em Viçosa, vários CMEs em que foi feito lá atrás um trabalho interessante nesse contexto, e tem CMEs, por exemplo, que tem 15, 16 crianças autistas. Olha. Se não me falha a memória, o F. Rolfs tem 35. Então, assim, a gente eu estou dando esses números, pode ser mais ou menos, mas eu tenho essa informação. E isso é bom. Sim, isso sim. É bom. Os nossos professores estão sendo preparados para essa situação. Isso, que bom, né? Porque, assim, realmente precisa. Às vezes a escola ainda não sabe. Não estou falando de escola particular ou pública, não. Qualquer escola. Às vezes não tem não tinha até então um preparo adequado. E é necessário ter esse preparo. Sim. Né? Veja bem, o diagnóstico, muitas vezes ele surge na primeira infância, quando era ainda bebezinho, quando é um diagnóstico de um autismo nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, quando você tem um sintoma muito característico e que chama atenção. O autista nível 1 de suporte, ele já tem um diagnóstico tardio, por volta dos 6, 7, 8 anos de idade, né? Na idade escolar, é onde aparece muito o autista nível 1 de suporte. Olha o que essa mãe fala: bom dia, então meu filho, ele comia tudo até os 4 anos. Hoje, tem nojo de comida, tipo arroz, feijão, e pode ser isso. Então, ele tem 12 anos hoje, passa mal de chegar perto. Isso é uma característica importante, tem que ser olhado, né? Passar por um nutricionista, de repente ir num neurologista para olhar se tem outras características para que possa se fazer o teste. Olha porque que informação. não é só essa característica. Excelente, né? Olha que informação interessante. Uma mãe está falando aqui: a escola Madre Santa Face é um exemplo. Tem aulas de suporte para essas crianças. Olha que show, boa, né? Boa. A criança ela tem direitos.
ela tem direito a acompanhante, ela tem direito a um suporte, né? Então ela tem uma série de direitos que precisam ser observados pelas escolas, né? Para que essa criança desenvolva toda a parte cognitiva dela. Quando ela é uma criança nível 1 de suporte, ela é uma criança inteligente que precisa de alguma certa ajuda. Nível 2 de suporte precisa de mais ajuda, Excelente. Principalmente nessa questão cognitiva de aprendizado, né? E aí, Paulinho, existem vários tipos de suplementos. Os mais comuns que a gente vê que existe uma demanda são as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, os minerais que eu já falei, né? Alguns antioxidantes. A gente usa muito o NAC, por exemplo, que ajuda na energia, no suporte. O NAC é a N-acetilcisteína, né? Coenzima Q10, L-carnitina, para o eixo cérebro-intestino, probióticos, fibras que melhoram o funcionamento intestinal. Porque como a pessoa tem uma dieta limitada, muitas vezes ela pode ser constipada, né? E para que isso tenha uma melhor absorção dos nutrientes, precisa de fazer esse tipo de suplementação também. O que pode ser olhado? Então, é individual a suplementação? É individual. Cada autista é olhado como um indivíduo. E aí a gente tem que olhar todo o histórico, todas as questões, fazer os exames, né, direcionados, ver as características. Porque, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem problema do sono, eu vou olhar para o sono dela. Se eu tenho uma outra que... E aqui eu estou falando criança, porque a gente estava falando em criança, mas não é criança só. Os adolescentes, porque as crianças crescem. Sim. Então, os autistas eles vão virar adultos. Então, nós temos que olhar com muito cuidado para os nossos adolescentes que têm alguma neurodivergência. Olha, né? Que interessante. E para os adultos. Sim, boa. A ouvinte está falando assim, eu faço faculdade de psicopedagogia. Pergunta para a doutora, por favor, sobre a importância desse profissional nesse contexto. Nossa, o psicopedagogo ele é muito importante. É ele que acompanha, né, o autista, principalmente na escola, né, quando ele precisa de alguém junto com ele ali para coordenar as atividades na sala de aula, para ajudá-lo a desenvolver as atividades, suprir as dificuldades dele e conduzir também muitas vezes o comportamento dele. É esse profissional que vai diagnosticar se a criança é autista ou não? Não, é o psicólogo. É o psicólogo. É o psicólogo. Tá. Esse profissional ele vai acompanhar o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento intelectual da criança, tanto em particular, né, quanto acompanhá-lo na escola também. Tá? Ir junto com ele para a escola, para a sala de aula, estar com ele lá. E a escola tem que proporcionar isso para o aluno. 10h54, já recebo a informação que o Dr. Luiz Cláudio, promotor público, já se encontra nas dependências da emissora e daqui a pouco nós vamos falar sobre a lei 15.240/2025, que mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Atenção, pais que pagam pensão alimentícia, mas não dão atenção aos seus filhos. Preste muita atenção nessa entrevista já. Doutora, para fecharmos, a ouvinte quer saber o seguinte, eu queria saber como funciona o teste que caracteriza positivamente o autismo. Então, primeiro o cuidador, a mãe, o pai, vai até o psicólogo, vai colocar a situação para ele, né? Pode ser com indicação ou sem indicação do neurologista ou do pediatra, né? Pode procurar um psicólogo para fazer esse teste. Né? Mas geralmente vai com a indicação do médico, né, que vai encaminhar. Aí é feito uma prévia, né, uma entrevista prévia com o pai, com a mãe, e depois marcada as sessões onde essa criança vai ser avaliada. E aí ela vai passar por inúmeros testes. Não necessariamente tem que ser na APAE. Não. Ou é na APAE? Não, tem profissionais que fazem isso particular. Sim. E tem profissionais que vão fazer isso dentro da instituição. Que seria a APAE? Seria a APAE. Tá. Ou se o SUS oferecer esse cuidado, eu não sei se oferece, eu não tenho essa informação, né? O seu município oferecer, também encaminhar para esse profissional que vai fazer esse cuidado. Né? A gente tem que pensar muito, eu estava falando do adulto também, sabe? Certo. Tem muito adulto que não teve diagnóstico. Sabe? Que está descobrindo tardiamente. E aí que ele sofreu muito, ele teve uma infância difícil, sofrida, teve uma adolescência com dificuldade, virou adulto e ainda tem características que incomodam ele, que atrapalham ele na vida social, no trabalho, numa série de coisas. Esse adulto também precisa de se cuidar
precisa de procurar ajuda, né? E tá cuidando tanto nessa parte cognitiva comportamental, que é tratado dentro da psicologia, como também a suplementação para ele poder avançar e vencer outras dificuldades que ele possa vir a ter. Eu tenho duas últimas perguntas para a senhora, que é o seguinte, a penúltima pergunta vai ser o seguinte, o autista é nível 1, né? Nível 1 é isso que a gente fala? Nível 1 de suporte. Nível 1 de suporte. Esse autista, ele raramente a gente percebe que ele é autista. É uma pessoa que toca a sua vida normal, casa e muito mais. Os seus descendentes serão autistas? Não necessariamente? Não necessariamente. A gente não tem como afirmar isso. Pois não. Mas, muitas vezes, o autista, seja ele nível 1, 2 ou 3 de suporte, ele pode ter alguém na família ou um pai que seja autista. Também pode ser que não tenha, né? É muito comum que, uma vez que nasceu um autista, o irmão possa ser também. Existe uma chance dele ter um irmão que tenha também transtorno do espectro, ou não. Okay. Né? Então, na verdade, não existe uma regra. Né? Por isso que chama espectro, né? É muito diferente. O que eu queria conversar com você, que só falar assim para a gente fechar, é que a gente chama atenção para os cuidadores, para os pais, para que quanto antes levar a criança a um pediatra, ao neuropediatra, para avaliação, quanto antes fizer esse diagnóstico, melhor. E se você é adulto já, né, ou adolescente ou adulto, também que você procure, né, que busque esse tipo de solução, né, o apoio familiar. O autista ele é tratado pelo médico, pelo psicólogo, ele tem vários tipos de terapia de apoio. Tem também a fonoaudióloga que apoia também no início, tem a questão da terapia ocupacional que pode ajudar. Então tem vários, é um trabalho multidisciplinar para que torne essa pessoa um adulto viável, autônomo, dono da vida dele, sem nenhum outro problema. O teste do pezinho, ele detecta várias situações. Ainda não consegue detectar se aquela criança vai ser autista? Não. Ok. Na verdade, assim, a causa do autismo ainda é uma coisa multifatorial e que ainda não está bem definida, né? Então precisa de muita pesquisa ainda nesse sentido para que a gente possa ter uma definição. Excelente. Tá? Doutora, para fechar agora, a senhora, falamos hoje sobre esse suplemento, e esse suplemento a senhora faz... Não é um suplemento para autismo. Não tem remédio para autismo, não tem um suplemento para autismo. Existe a suplementação de suporte para a pessoa que é autista ou que é TDAH, e é individual e é personalizada. E a senhora fabrica lá? E a gente faz. Lá. Na verdade, eu recebo muito encaminhamento de psicólogos que cuidam de crianças, adolescentes e adultos autistas. Mas no seu atendimento particular, a senhora também detecta? Então, se eu vejo alguém com sintoma, eu encaminho para o diagnóstico. Pois não. Eu não posso diagnosticar. Né? Mas quando vem um autista já diagnosticado para que eu faça um acompanhamento, aí eu faço todo o acompanhamento para fazer a suplementação adequada. E aí não é só suplementação de nutrientes. A gente pode cuidar também, por exemplo, vamos cuidar do sono dessa pessoa. A gente entra com fitoterápico, com outras coisas que vão ajudar no sono. Excelente. Vamos desenvolver aí, então, vamos dar um suporte aí para a questão social, para que essa pessoa fique menos ansiosa, menos irritada, para que ela melhore a questão aí da agitação interna dela. Então, a gente tem fitoterápicos, nutrientes, outros suplementos e outros tratamentos que vão apoiar essa criança. Vamos trazer de volta esse tema na próxima semana. Temos muitas perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Podemos trazer, podemos falar, é importante. É importante a gente, na verdade, o pessoal fala, mas que tem muito TDAH agora, todo mundo é TDAH, todo mundo é autista. Não, hoje a gente tem um olhar mais cuidadoso para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes e a gente consegue diagnosticar mais fácil. Então hoje a gente sempre existiu muitos autistas, muitos TDAHs na vida aí, só que agora a gente olha para eles e sabe que a gente tem realmente um diagnóstico. Então, com isso, a gente pode cuidar e melhorar a vida dessas pessoas. Nem toda criança, pessoal, ela é mimada. Às vezes tem algo a mais do que isso. Exatamente. É só ter um olhar mais E a culpa não é do pai, a culpa não é da mãe, né? Que também devem ser cuidados, né, Paulinho? Com certeza. Principalmente a mãe que dá aquele suporte ali todo dia. Esse suplemento serve para papai e mamãe também, doutora? Papai e mamãe precisam também se cuidar, né? Telefone da San Charles. Lá na San Charles, se você quiser conversar comigo,
agendar uma consulta, 3891-6168. Excelente. Né? E no WhatsApp, 31-9975-6168. Muito bem, doutora, até a próxima quarta-feira, se Deus Até, quiser. Paulinho, um abraço aí para todos os ouvintes. 11h01, voltamos já com o doutor Luiz Cláudio.